E falando em CSS, algo que é muito importante a gente falar são os containers. Com certeza, se vocês já olharam o código de alguma página web, vocês viram isso aqui, div. Esse div nada é, mas é que são pequenas divisões da página, né? E eu adicionar um div aqui, vocês vão ver que na visualização da página não muda nada. Então, se eu vir aqui, atualizar, div não faz nada. Posso colocar div em torno de todos esses elementos, né? Vir aqui, por exemplo, no imagens, crio o div aqui, né? Essa parte de imagens vai passar a estar dentro de uma div. E não muda nada, certo? Então, por que ela é importante? Bem, isso aqui é utilizado quando a gente vai estruturar a nossa página via formatação. Então, quando eu utilizo CSS3, eu vou aproveitar essas divisões, que são formas de classificar meu conteúdo, para atribuir formatação a essas partes. Então, por exemplo, eu poderia vir nessa parte aqui de imagens e falar que essa seção teria o fundo cinza e fonte Arial tamanho 12. Então, toda essa parte teria essa, né, formatação. Mas não só isso, eu posso posicionar os elementos em diferentes posições, né, utilizando o CSS. Então, eu posso dizer que isso aqui, apesar de estar aqui embaixo, né, as imagens, poderia estar lá no topo da minha página e ser o meu banner. Posso fazer isso. E enquanto muita gente utiliza só divs para organizar as páginas dessa forma, algo importante introduzido aqui pelo HTML5 é a gente nomear essas divs com nomes que fazem mais sentido semanticamente. Eita, como assim, né? Bem, pensem que essas imagens, essa parte de links aqui, ou essa parte de listas, são seções, né, da minha página. Posso ter várias seções. A minha página ainda não tem uma seção de navegação. A seção de navegação é semanticamente diferente dessas outras que têm conteúdo, certo? Porque elas servem para navegar na minha página. Então, eu vou utilizar nomes semânticos aqui, né, que trazem algum sentido adicional, ajuda a organizar não só meu código, mas também ao próprio navegador a entender quais são essas seções. Também, claro, na hora que eu for utilizar CSS, vai facilitar bastante. E por padrão, o HTML5 já traz várias seções definidas. Então a gente vai ver aqui, vou criar inclusive para comentar disso uma seção, uma div que se chama seção, section, certo? Essa seção eu vou definir um ID. E esse ID a gente vai ver, ele serve não só para o CSS, né, para linkar a formatação, como a gente vai ver na aula seguinte, como para âncora, né? A gente viu aqui em cima que a gente utiliza o ID para linkar com, partes da página. Essa seção aqui eu vou chamar de containers. Vou falar justamente disso nela. Então, aqui é organizando a página em
containers semânticos. E a gente utilizar os containers semânticos e não div em tudo é uma boa prática. Então, boas práticas, né? Boas práticas em HTML. 5. Então, a gente tem que as páginas elas são organizadas em HTML, organizadas em containers. Então, vou colocar no desenvolvimento web moderno, as páginas são organizadas em containers. Certo? E por exemplo, quais são os principais que nós temos? Vou colocar uma lista ordenada e os principais que a gente tem. Header, não confundir com head. O head é o que a gente tem aqui em cima, né, o cabeçalho que a gente coloca arquivos, títulos da página web. A gente vai ver a utilização disso bem a fundo. Já o header, ele vai estar dentro do body, ele faz parte do body, ele é um cabeçalho da página, geralmente um banner, algumas vezes a navegação da página está dentro do header. Então, a gente diz que semanticamente é um container dedicado ao cabeçalho da página. O mais que a gente tem? A gente tem o nav, navegação. A gente tem o footer. Opa! Aqui eu não queria colocar o rodapé. Eu queria listar footer. Ou seja, já vou até colocar aqui. Rodapé da página. Então, na verdade, container dedicado ao rodapé da página. Vou copiar esse texto aqui. Assim como o nav é o container dedicado à navegação da página. Temos o aside. O aside é aquele que mostra conteúdos relacionados ao lado de uma página. O aside é muito utilizado para mostrar propaganda, links externos. Poderia ter um aside e dentro dele ter também uma navegação, depende da forma que cada programador está acostumado, mas normalmente utilizado para propagandas, muito utilizado para isso. Então, container dedicado a conteúdos ao lado da página. Exemplo, propagandas, links externos, às vezes um vídeo tocando ali, feed de Twitter, etc. Minha fonte está muito grande, uma quebra aqui. Temos o section, claro, que é inclusive o que a gente utilizou aqui, né? Então, section, container dedicado a seções. Vou colocar nessa encrase aqui, que é no plural, desculpa.
as seções da página. Temos o article. O article parecido com container de seções, mas semanticamente ele é mais utilizado para conteúdos independentes. Então, dedicado a E aí eu penso bastante em páginas tipo o UOL, que às vezes tem um carrossel com outras notícias independentes daquela que a gente está lendo. E o Coringa aqui, que é o Div. Não se encaixa em nada disso, né? E ela é o nosso container genérico. Então tudo cabe em div, você pode usar div em tudo, né? Não é bom se você pode usar pelo menos o nav, o footer e sections. Deixa o div para os outros casos, mas procura utilizar pelo menos nav, footer, se tiver o rodapé, claro, e atualmente isso é bem comum, né? A gente ter pelo menos rodapé com chamação de mapa da página, contato, e-mail ou direitos autorais, coisas do tipo. Enfim, a gente diz que a div é utilizada apenas quando o seu conteúdo não se encaixa nos anteriores. E por fim eu tenho aqui uma imagem que ilustra aqui exatamente esses containers, que é a imagem 3. Uma GIF, na verdade. Aquela mostra as seções de uma página. Se vocês verem aqui, né? Um header, nav, seções, a side article podem ser coisas adicionais e o footer. O nav poderia estar dentro do header. Posso até pensar no nav aqui no aside. Enfim, depende de como a gente pretende organizar a nossa página. Bem, agora como a gente viu como criar seções, links, o que eu vou fazer é colocar todas as seções dentro de containers do tipo section. Vou colocar IDs para todos. Então, aqui, por exemplo, de imagens, eu vou colocar ID imagens. E eu vou criar uma navegação que vai literalmente navegar, linkar todas essas seções da página. Vou fazer isso rapidamente aqui para todas. Então, section. Opa. Essa aqui é ID links. E aqui, sempre cuidado com a formatação, o espaçamento aqui, para ficar mais organizada a página. Estou dando tab sempre que eu incluo aqui dentro de uma nova seção. Section. Listas. E a última aqui. Section, anatomia da página. Bem,
E para isso eu vou criar um container header que vai conter o título da nossa página. Eu vou colocar um H1 aqui. Aula sobre HTML. E, além do título, uma navegação. Essa navegação nada mais é do que uma lista de links que vai apontar para cada uma dessas seções. Então, o href, que tem que colocar cerquilha e o nome do ID. Então, anatomia no primeiro. Né? Anatomia da página. O nosso próximo aqui segue listas. Depois links, imagens e containers, certo? Então, href links. Imagens. Containers. Quando eu tenho algo assim. Da página, lista, links, imagens e containers. Se eu clicar em imagens, olha lá, vou para a seção reta, listas. Legal, né? Bem simples. E é interessante utilizar os containers semânticos. Aí vocês podem falar, ai, professora, não gostei, essa visualização ficou muito estranha, né? Ficou um link colado aqui no outro, um do lado do outro, também não gosto, né? Não posso colocar um BR aqui, apenas para exemplificar, né? Como exemplo, poderia, mas a gente vai ver que o jeito mais elegante, né, de deixar os links mais espaçados, ou um abaixo do outro, utilizando CSS. Então, a página tá feia agora, é texto corrido, um abaixo do outro, enfim, não se preocupem com isso agora. Depois a gente vai aprender e aí fica como lição de casa deixar essa página bonita. Bem, acho que até o momento aprendemos elementos mais básicos aqui da página web. Agora eu vou falar sobre cabeçalhos e atributos. E depois... não, ainda tem que falar sobre parágrafos também, né? Bem, sobre parágrafos... Acredito que a gente já viu vários exemplos. Depois eu coloco o texto aqui pra gente, né? Mas basicamente a gente utiliza o elemento P para escrever com parágrafos. Como eu disse, a gente não utiliza BR no final. Vou deixar para falar isso na parte 2 do vídeo em detalhes. Então, para essa parte 1, eu vou colocar aqui os cabeçalhos. Vou criar uma seção cabeçalhos. Não sei por que coloquei o heading maiúsculo e com C cedilhas. Não façam isso em casa, viu, gente? Sempre utilizem IDs padronizados, sem caracteres especiais. Lembrando que
Se a cedilha, por exemplo, em português é um caractere, apesar de ser uma letra normal em português, é um caractere especial. Bem, eu comentei ali no início que a gente tem vários tipos de cabeçalho, né? Então, desde o cabeçalho mais importante, que é o H1, que inclusive utilizamos aqui no título da página, a aula sobre HTML5. E temos 6 níveis. 6 níveis. Então, vou copiar aqui, porque tenho preguiça. Mas, basicamente, temos H1, H2. E, naturalmente, seguindo a ordem de importância, eles vão diminuindo de tamanho e também o contraste, né, a intensidade aqui dos cabeçalhos. Mas claro que a gente pode mudar tudo isso utilizando JavaScript. JavaScript não, desculpe. CSS. Mas, sim, é uma boa ideia eu deixar o cabeçalho H2 maior que o H1, por exemplo, ou o H4 maior que o H1. É interessante respeitar, né, essa prioridade entre eles, porque é bastante natural, vai ficar tudo mais organizado. Então, basicamente é isso que eu vou escrever aqui, né? Temos 6 níveis de cabeçalho em ordem de importância. Sua formatação pode ser modificada, né, com CSS. Vou colocar uma vírgula, porém é importante manter a semântica. Por semântica, eu quero dizer respeitar que o H1 é mais importante que o H6. É o menos importante. Bem, então, aqui fica claro, né, a diferença de importância entre eles. E para fechar, eu vou colocar uma seção que fala sobre os atributos que a gente tem utilizado aqui, que eu estou falando a todo momento, mas a gente não discutiu isso. A gente viu que os atributos eles são de grande importância nas tags. Por exemplo, o atributo source da imagem é o que vai indicar o caminho da imagem, o atributo href do link é aquele que vai indicar o caminho do link, certo? Então, temos diversos atributos, cada tag tem os seus atributos, inclusive coloquei aqui um endereço aqui no H3 Schools que mostra todas as tags. Se a gente abrir esse site, escolher uma tag, por exemplo, a de link, ele vai explicar essa tag e mostrar todos os atributos que eu posso colocar dentro da tag link. Tem sempre os mais utilizados, né? E os menos utilizados. Eu tenho, por exemplo, também dentro da tag de link o atributo download que especifica aqui se o arquivo que eu estou indicando vai ser baixado quando alguém clicar naquele link. Então, diferente da URL, né? A gente linka algum arquivo que vai ser baixado. Tem os outros valores que eu posso utilizar aqui no target. Enfim, todos os detalhes que eu preciso saber. Então, nessa sessão, que vai ser a discussão aqui sobre os principais
atributos utilizados. Em tags. Com explicações. Vamos abrir uma lista. Bem, a gente vê o ID. O ID é um atributo, né? E ele pode ser utilizado em basicamente qualquer tag HTML. E ele é nada mais que um identificador único de um elemento HTML. Vai ser usado para servir de âncora, vai ser usado para formatação CSS, vai ser usado no JavaScript, quando, por exemplo, eu quero capturar clique no botão, quero realizar ação em algum elemento que tem um ID específico. Várias aplicações que eu posso ter utilizando identificador único. Tenho aqui o href, né, que indica a localização de um recurso em links. A gente viu o source src, que especifica a localização de um recurso de mídia, né, para ser mais específica. Nesse caso a gente viu de imagens, o alt, que é o texto alternativo para prover acessibilidade. Temos o class. Isso aqui a gente vai ver que vai especificar a classe de formatação CSS a ser aplicada naquele elemento. Por enquanto não sabemos o que é uma classe CSS, mas vamos saber o estilo, e dentro do estilo eu posso escrever formatação CSS diretamente no elemento. Na próxima aula a gente vai ver se eu simplesmente vir aqui e escrever style. Aqui eu consigo colocar formatação em CSS. Por exemplo, posso vir aqui e trocar a cor do fundo desse elemento de lista para esse aqua aqui. Veja o que vai acontecer. Né? Coloquei código CSS direto no elemento. Não indicado, né? Mas é possível fazer. A gente faz bastante para testar. Para teste. É algo utilizado. Title. E o title é uma tooltip. Tooltip muito usado em imagens. Tooltip é aquela quando a gente coloca o mouse parado em cima, né, de um elemento e aparece aquele texto explicativo. Se eu lembro mais algum. Disable é um bem interessante. O disable, ele desabilita elementos, então ele é muito utilizado
em formulários. Então, estou digitando, posso ter um elemento que está desabilitado. Depois que eu termino de digitar, aquele elemento o próximo elemento vai ser habilitado. Claro que isso eu vou manipular com JavaScript, né? Mas o que eu vou estar manipulando é nada mais do que essa tag, aliás, esse atributo da tag em HTML. Então, basicamente, alguns dos mais utilizados, né? Temos mais atributos. Aqui, deixa eu ver aqui, atributos HTML, que eu guardei esse link, a lista de links. Vou colocar um link aqui para essa página. Target link. Veja mais, né? Então, se clicarmos aqui no Veja Mais, aqui eu tenho uma lista de atributos que eu posso utilizar em HTML. Bem, essa primeira parte do vídeo, acho que ficou um tanto longa. Na próxima eu vou mostrar algumas coisas complementares, né? Aqui eu diria que é o básico do básico. Mas os outros, na outra parte, tem algumas coisas interessantes. Eu vou falar de formulários. Formulários é bastante importante, vocês vão precisar aprender. Vou falar de vídeos. Vou falar de como colocar destaque em textos. E continuamos lá.